O seu filho, ele faz birra? Ele faz muita pirraça no dia a dia ou acaba realizando alguns comportamentos que não te agradam? E se eu te disser que existe uma oportunidade gigante para o desenvolvimento do seu filho durante essas crises comportamentais? Muitos pais acabam enxergando a birra como algo negativo. Porém, quando seu filho ele protesta, ele chora, ele tem esse ápice de explosão, essa desregulação, ele está mostrando para você que ele é um ser humano que tem desejos. E quando você bate, ameaça ou castiga o seu filho, você está perdendo uma grande oportunidade de estimular e desenvolver ele. Por quê? Quando a criança ela está nessa fase da crise de chorar, se jogar no chão, isso não é uma coisa voluntária. Muitas pessoas acreditam que a criança faz isso para chamar atenção. Na prática, não é bem assim que acontece. O cérebro da criança, ele não está desenvolvido o suficiente, ele não se desenvolveu para conseguir lidar com aquele estímulo, com aquela resposta que ela teve mediante a algo que ela deseja muito. Daí que vem o choro, daí que vem os comportamentos que não são agradáveis, não é mesmo? E com isso, quando você briga, você castiga ou você manda ela parar ou pune até mesmo fisicamente, você não está ajudando a criança a entender aquilo que ela está sentindo e a se organizar para que nas próximas vezes que isso acontecer com ela, ela saiba se organizar. Então, a partir de hoje, eu quero te convidar a não ver a crise como um comportamento problema, mas sim como uma forma de estimular e desenvolver o seu filho para que ele consiga desenvolver maturidade e autonomia com as emoções do dia a dia. É impossível você não passar por períodos de raiva, por períodos de estresse, de medo, de ansiedade. Isso são sentimentos que nos rodeiam o dia a dia. Todos os seres humanos passam por isso dia após dia, seja em casa, seja no trabalho, seja onde ele estiver. Você vai ter um momento do seu dia que você vai passar por raiva, você vai ter estresse, você vai se decepcionar. E tudo bem você passar por isso. A grande questão é como você lida com isso. Você tem regulação suficiente para desenvolver um comportamento adaptativo para não explodir? É aí que está a grande questão. O seu filho, ele ainda não tem essa maturidade para se organizar e se corregular. E aí ele acaba explodindo. E se você não ensina ele a lidar com aquilo que ele está passando naquele momento, você acaba perdendo uma grande chance de estar ensinando um novo comportamento e contribuindo para o processo de desenvolvimento do seu filho. E aí você vai falar para mim que na sua época não tinha disso, que na sua época sua mãe pegava uma vara e rapidinho a birra acabava. Tudo bem, os tempos mudaram. Aquela parte de pegar a vara e fazer o filho ficar quieto não gerava um conhecimento e não gerava um desenvolvimento na criança. E por isso hoje nós temos tanta taxa de pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas que não sabem lidar com frustrações, tanta violência no dia a dia, pessoas que não sabem ser contrariados, homens que não sabem receber um não ou um término de um relacionamento e acabam partindo para a agressão. Talvez aquela varada que a sua mãe te deu resolveu lá atrás, mas trouxe um trauma que até hoje você tem medo. Medo de falar sobre as suas angústias, medo de falar sobre as suas dores, medo até mesmo de se expressar quando você está com raiva, porque você não aprendeu a lidar com esse sentimento ao longo dos dias. E aí você continua replicando esse mesmo ensinamento para o seu filho, que quando crescer também não vai saber lidar com os sentimentos. O problema não é sentir raiva, não é sentir medo, não é sentir frustração. O problema é não saber lidar
e não ter nível de regulação para lidar com esse sentimento. Então lá vai uma dica para te ajudar a organizar a vida do seu filho. Antes de ficar dizendo ou apontando ou brigando com ele, procure entender qual a função daquele comportamento. Se a criança ela chora, se ela se joga no chão, o que levou ela a fazer aquilo? Isso vai te ajudar a entender os gatilhos que fazem com que essa criança se desregule, com que essa criança não consiga manter o seu estado de instabilidade emocional, de regulação sensorial. Se você entende o que causa, geralmente essas causas são ir para a escola, mudar de ambiente, parar uma brincadeira e guardar os brinquedos, ou até mesmo tomar banho. Tudo isso são fatores que no dia a dia geram muita birra, muito choro, muitos comportamentos disruptivos da criança. E se você grita e não ensina uma melhor forma dela se expressar, dela falar, dela verbalizar, ou até mesmo dela utilizar um recurso de comunicação alternativo, você não traz o desenvolvimento, você não auxilia essa criança no processo de aprendizagem. E aí você continua vivendo o mesmo ciclo de choro, de manha, de grito e de estresse. Quanto mais você repetir esse círculo, mais esse círculo vai se consolidar na mente da criança e será um adulto que continuará replicando isso por muitas e muitas gerações. Então está na hora de você dar uma pausa, está na hora de você quebrar esse ciclo que às vezes você trouxe do seu pai, da sua mãe. Porque se isso resolvesse, você não teria que todos os dias falar a mesma coisa. Se bater, brigar e castigar resolvesse, você não teria que todos os dias falar a mesma coisa. Essa semana eu vi uma criança fazendo o maior show na rua, deitada no chão, com as pernas para cima, e a mãe gritando de um lado e a criança gritando do outro. Ficou nítido que a mãe não tinha ideia do que estava fazendo e a criança também não tinha ideia do que estava sentindo. Então, se você quer ajudar o seu filho de verdade, comece a observar quais os gatilhos que têm trazido esse comportamento, que tem trazido essa forma de se expressar. Porque existe uma linguagem, existe uma comunicação por trás de todo esse estresse, por trás de toda essa dificuldade. O seu filho, ele tem passado por birras e comportamentos disruptivos no dia a dia? Comente aqui embaixo o que mais tem dificultado a sua rotina no dia a dia, porque eu quero te ajudar. E já te convido também para se inscrever no nosso canal, onde eu posto dica diariamente para ajudar você na organização de rotina e diminuição de comportamentos, problemas no dia a dia com seu filho. Então já toca aqui e já nos segue.